queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos chegando até aos lares dos senhores. Hoje, domingo, 7 de junho de 2020, teremos mais uma escola bíblica através da live, considerando o que todos nós sabemos, a circunstância que estamos vivendo. E vamos fazer uma oração para em seguida estarmos refletindo sobre esse tema importante que nos é trazida para estudos, que é a intercessão pelos Efésios. Pai, nós te louvamos pela noite que tu concedestes a todos nós. Obrigado pelo despertar em paz. Obrigado, ó Deus, porque não tem nos faltado a tua companhia e em tudo tu tens sido conosco. Na manhã de hoje, ó Deus, nós te louvamos e pedimos que tu estejas nos concedendo sabedoria para estarmos refletindo sobre esse tema, aprendendo de ti, ó Deus, sendo edificados pela tua palavra. Em o nome do teu Filho Jesus, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos estar guardando esses ensinamentos e podermos aplicá-los às nossas vidas no dia a dia. Em o nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, nós vamos refletir sobre esse tema, a intercessão pelos Efésios. Lição de número 10, de 7 de junho de 2020, e como já anunciamos, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 13, versículos 14 e 15, que inclusive fazem parte da leitura bíblica. Diz o texto áureo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia. E a verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Glória, aleluia. Vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Muito feliz, portanto, o nosso amado comentador desta lição, na elaboração dessa verdade prática, principalmente na sua conclusão, né? Sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O texto bíblico, a leitura bíblica, está no capítulo 3 do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, versículos 14 até o versículo de número 21. Você, se não tiver lição, por favor, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 14 em diante, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Ah, que texto maravilhoso, amados. Que riqueza. Ah, que maravilha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nessa lição nós estaremos refletindo sobre os propósitos da oração de Paulo em favor dos Efésios. Antecipadamente, nós vamos concluir esta reflexão a tempo de podermos passar algumas informações aos irmãos a respeito do nosso retorno ao templo, cultuarmos a Deus no templo como era antes da pandemia. Também, amados, nesta lição, nós estaremos refletindo sobre a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Aleluia. Aleluia. E o comentador organizou esta lição, como tem sido de costume, em 3 tópicos, em 3 pontos principais. No primeiro ponto, ele nos traz o assunto corroborados com o poder do Espírito. E nesse ponto será refletido sobre as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder, e o terceiro item, habitados por Cristo. No segundo ponto, o assunto a ser abordado será arraigados e fundados em amor. E aqui, nesse segundo ponto, será estudado amor, a virtude cristã. E o item de número 2, arraigados e fundados em amor. E o item 3, a intensidade do nome de Jesus Cristo. No terceiro ponto da lição, o assunto a ser esclarecido a bênção de Deus excede o pensamento humano. E dentro desse ponto, desse subtema, será abordado a dimensão das bênçãos divinas,
o convite para a adoração e, finalmente, a glória devida a Deus. Assim, o autor da lição, o nosso querido pastor Douglas, ele dividiu esse tema para ser estudado. Nós faremos uma reflexão, faremos uma abordagem a respeito desse tema, não rigorosamente seguindo passo a passo a sequência do comentador. E quando a leitura que foi feita do texto que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, quando nós fizemos esta leitura, nós observamos algo de logo que nos chama a atenção. É a posição em que Paulo se encontra. E no versículo 14, logo na abertura, ele diz assim: me ponho de joelhos. Ele próprio, escrevendo aos Efésios, diz: me ponho de joelhos. Mas isso, irmãos, não quer dizer que para orar nós temos que ficar de joelhos. Não significa que a pessoa, para orar, obrigatoriamente tem que ficar de joelhos. E disso se ouve várias frases do tipo: de joelhos é melhor, de joelhos se fica mais perto do Senhor, e tantas outras frases incentivando-nos a orar nessa posição. Contudo, irmãos, a alma ela deve sempre ter atitude de humilhação diante do Senhor. E sendo assim, dessa forma, irmãos, nós podemos orar enquanto nós andamos, nós podemos orar sentados, nós podemos orar deitados, inclusive, desde que com reverência, desde que com o coração contrito, voltado realmente para Deus. O importante nessa posição, é que o nosso espírito se curve, se quede diante de Deus. Ele se dobre diante de Deus numa atitude de plena reverência e humildade. Isto sim é importante. O papel especial do Pai, de Deus aqui, no caso do texto, no pensamento de Paulo, está no versículo 14 e implicitamente também se encontra no versículo seguinte, do versículo 15, quando se lê: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia! O que isso significa? E nós vamos repetir bem essa parte, porque iremos fazer uma explicação a respeito dessa colocação de Paulo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que isso significa? Nós perguntamos. Primeiro, que todos os remidos
nos céus e na terra, olham para Ele, olham para Deus, o Pai, como o cabeça da família. Aleluia. Segundo, significa que todos os seres criados, todos os seres criados, tanto angelicais como humanos, devem a sua própria existência a Ele. A quem? A Deus. Não apenas como indivíduos, mas como família. Aleluia. Agora, atenção, irmãos. Famílias nos céus inclui várias criações de criaturas angelicais e também as suas respectivas graduações. E família sobre a terra, aqui, compreende as suas diferentes raças, povos, nações, etc. O terceiro, significa ainda que toda paternidade no universo todo deriva o seu nome, o nome de Deus. Irmãos, a paternidade de Deus é a original, é a ideal, é o protótipo, é a primeira, é o fundamento de todas as demais relações paternais. Aleluia. Um certo teólogo traduz esse versículo 15, ele interpreta esse versículo 15 assim: de quem toda a paternidade terrestre ou celeste deriva o seu nome, o nome de Deus. E quando nós lemos o versículo 16, nós ficamos como que pasmados, nós ficamos admiradíssimos diante da grandiosidade, da extensão, da vastidão do pedido de Paulo. Ele diz, Paulo, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Esse versículo todo na Bíblia, na linguagem de hoje, assim está escrito: que da riqueza de sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Irmãos, Paulo pede que os santos, que os servos de Deus, sejam fortalecidos espiritualmente. Olha o pedido dele, que os efésios, que nós aqui na igreja onde nos congregamos como servos de Deus, sejamos fortalecidos espiritualmente. É isto que ele faz no pedido: fortalecidos espiritualmente. Mas até que ponto é esse fortalecimento? Até que ponto é essa robustez espiritual? Irmãos, alguns estudiosos, eles respondem a essa interrogação dizendo: com uma abundância que seja conforme as riquezas da glória de Deus, e não de acordo com a pequenez do nosso coração. Aleluia! Graças a Deus que é assim, irmãos, não de acordo com esta pequenez do nosso coração. Por outro lado, irmãos, Paulo pede que nós estamos vendo, sim, dessa interpretação, que Paulo pede que Deus dê forças
a todos nós. Ele pede que Deus dê forças aos crentes, segundo a riqueza das suas perfeições. Aleluia! Ah, meus amados, Deus, Ele é infinitamente rico em glória. Aleluia! Deus é infinitamente rico em glória. E nós podemos nos preparar, irmãos, para uma chuva de bênçãos. Aleluia! Nós podemos estar, irmãos, aguardando, preparados para receber essas bênçãos de Deus que são abundantes. Devemos nos preparar para receber essa quantidade de bênçãos do Senhor em nosso favor. Aí você pode estar pensando em perguntar: por que pedimos tão pouco a um tão grande Rei, todo-poderoso? Você já atentou para os seus pedidos? O que você tem pedido para esse que pode todas as coisas? Pois é, por que nós pedimos tão pouco a Deus, irmãos? E às vezes, muitas delas, ainda o fazemos errado, equivocadamente. E eu quero responder a essa pergunta compartilhando uma das tantas histórias de Napoleão Bonaparte. Então, certa vez, um amigo pediu a ele um grande favor. Um amigo pediu um grande favor a Napoleão. E esse amigo, ele foi imediatamente atendido em sua pretensão. E Napoleão foi perguntado, foi interpelado, por que atendera tão rapidamente aquele pedido. E ele explicou: esse amigo, essa pessoa, ele me honrou com a magnitude do seu pedido. Irmãos, quão profundo isso aqui. Napoleão, sem pensar, falou algo interessantíssimo. Quando nós pedimos certo, correto, pedimos de forma humilde a esse Deus que tudo pode, nós estamos o honrando também, porque nós estamos nos voltando nós estamos pedindo àquele que pode, que tem a solução para o nosso problema e, ao seu modo, ao seu tempo e à sua vontade, ele responder de acordo com o nosso pedido e conforme a sua vontade. Então, nesse sentido, o escritor John Newton, ele nos deixa uma bela estrofe em um dos seus poemas. Ele escreveu o seguinte: estais vos aproximando do Rei, convosco grandes petições trazei, pois sua graça e poder são tais que ninguém poderá pedir demais. Aleluia! Irmãos, Deus tem tanto para nos dar que nunca é demais, nunca é excesso aquilo que Ele nos dá. Aleluia! É uma fonte inesgotável, é um manancial de riqueza, de bênçãos que Deus tem à nossa disposição
Aleluia. Irmãos, e Paulo, ele faz pedidos específicos em sua oração aos Efésios. Em vez de uma série de pedidos sem relação entre si, talvez até desconexos, o que existe na oração de Paulo é progresso. Como, pastor? Como explicar isso? É que cada pedido formulado por Paulo forma a base do que vem a seguir. Pensemos, irmãos, numa pirâmide. Vamos procurar entender isto. Quando nós falamos que cada pedido de Paulo formava a base do pedido seguinte. Imaginemos uma pirâmide em que o primeiro pedido forma a primeira fileira de pedras na base. E enquanto Paulo ora, essa construção prossegue. Fileiras sobre fileiras, prossegue até chegar ao topo, a um clímax glorioso. Ele começou da base e vai até o topo, até o ápice, até o clímax, mas um clímax glorioso. E o primeiro pedido de Paulo aos Efésios é que eles sejam fortalecidos com poder. Aleluia. Que eles sejam fortalecidos, os Efésios, sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, mediante o Espírito de Deus no homem interior. Aleluia. Aí nós temos uma pergunta, uma interrogação nos surge, nos vem à mente. Qual é a bênção buscada por Paulo aos nossos irmãos Efésios? O que Paulo está buscando como bênção para os Efésios? E nos deixa como orientação, como ensino, como exortação. Irmãos, a bênção buscada por Paulo aos Efésios é poder espiritual. Aleluia. Não se trata, irmãos, do poder para operar milagres extraordinários. Não se trata disto, de eu querer fazer grandes coisas espetaculares. Não é esse o poder que Paulo pedia aos Efésios e que nos deve servir de orientação. Mas o vigor necessário, sabe para quê, irmãos? Para que sejam cristãos maduros, estáveis e inteligentes. Que nobreza de pedido, que riqueza de pedido esta que Paulo fez aos Efésios e nos deixa como exemplo. Aleluia. Que sejamos cristãos maduros, estáveis, firmes, nada de instabilidade, nos deslocando de acordo com qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento falso, qualquer que seja a discussão, e nós enveredamos por caminhos tortuosos.
pensamentos errados, vivendo filosofias que vão contra a palavra de Deus, e que sejamos inteligentes. Aleluia! Quem dá esse poder, irmãos, sermos cristãos maduros, cristãos estáveis e inteligentes, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Agora escutem, irmãos, isso é muito importante. O Espírito Santo só pode fornecer essas bênçãos aos que leem a palavra, aos que meditam na palavra, aos que se alimentam da palavra de Deus e usufruem da atmosfera pura da oração e diariamente são ativos no serviço do Senhor. Isso significa, irmãos, que nós devemos estar orando sem cessar, orando, irmãos, aleluia, diariamente e sendo ativos, trabalhando no serviço de Deus, fazendo a sua obra de acordo com aquilo que Ele quer que nós façamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, esse poder, ele se manifesta no homem interior, ou seja, na parte espiritual da nossa natureza. É o homem interior que se deleita na lei do Senhor, na palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara: dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus. Dentro de mim eu sei que eu gosto da palavra de Deus. É assim que tem acontecido conosco, irmãos. Dentro de nós, sentimos o prazer na palavra de Deus, de lê-la. Aleluia. Que seja assim com todos nós. É o homem interior, irmãos, que é renovado dia após dia, irmãos. Enquanto o homem exterior, ele se corrompe. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, ele fala exatamente sobre isto. Embora, queridos irmãos, pertença a Deus, nosso homem interior carece de força, crescimento e desenvolvimento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela palavra que foi ministrada e por essas orientações, Senhor, que nós possamos estar aplicando tanto um quanto o outro às nossas vidas, ó Deus, para a edificação espiritual e para o cuidado com a nossa saúde. Em o nome do Senhor